Boa noite, pessoal da Campus Bar, e muito bem-vindos a mais uma Talk aqui. Eu sou Wagner Alencar e eu convido vocês a, nos próximos 50 e poucos minutos, conhecer um pouquinho sobre DevOps e Agile e qual é a conexão Lean entre isso tudo, tá bom? Bom, já vamos projetar aqui a apresentação para a gente começar, né, enquanto a gente já vai falando um pouquinho mais. Bom, já que a gente vai passar esses 50 e poucos minutos juntos, né? Nada mais justo do que eu me apresentar para quem ainda não me viu por aí pelas comunidades Agile ou DevOps, tá? Então, eu sou Wagner Alencar, esposo da Carol e pai do Davi, um menino cheio de energia de 6 anos. Bom, eu adoro futebol e videogame, né? E se for futebol no videogame, melhor ainda, né? Ainda mais nessa época de pandemia. Música, melhor ainda se for música negra, então black music, rap, hip hop é a minha praia, né? E claro, não poderia deixar de fora os filmes de terror, tá? Então, assim, se tiver aqueles filmes que o sangue é ketchup, melhor ainda. Quanto mais trash, melhor. Eu assisto todos, não tenho nenhum tipo de preconceito contra isso, não. Bem, eu amo auxiliar pessoas a se desenvolver profissionalmente e a empresas a alcançar o Business Agility, certo? Hoje eu sou Agile Coach na Everest Brasil, né? Um abraço aí para quem é da Everest que está me assistindo, né? Faço parte do maior COI de agilidade da América Latina, com muito orgulho. Sou organizador, junto com o Beza e com o Braga, da comunidade DevOps GO, né? Nós temos encontros online também, tem o canal da comunidade aí no YouTube, para quem tiver curiosidade de conhecer esse trabalho que a gente faz disseminando a cultura DevOps no estado de Goiás, e sou criador de conteúdo de agilidade no perfil no Instagram e também no canal do YouTube Sua Voz Ágil. Então, se você quer saber mais sobre agilidade, você tem aí o Instagram Sua Voz Ágil e tem o canal no YouTube também, onde mensalmente, quinzenalmente, estou trazendo convidados para a gente falar sobre algum tema correlacionado aí com agilidade, certo? Bom, e o que eu queria deixar combinado aqui nesse tempinho que a gente vai passar junto, pessoal? Primeiro é o seguinte, né? Tem base tudo que eu vou falar, viu? Tem uma base de estudo, tem uma base teórica, mas na verdade, o foco vai ser na prática, tá bom? Então, é o como que a gente quer encher os olhos aqui, tá legal? Bem, eu vou contar algumas histórias, afinal de contas, DevOps e Agile é algo que eu vivo, né? Eu vivencio isso todos os dias, então tenho um contato direto, né? Estou como líder em um programa DevOps, então eu vivo isso, é a minha realidade, então não seria, né, incoerente da minha parte não contar histórias, não contar cases, não contar o como que é isso na prática, tá? E para a gente não ficar muito num clima muito sério, muito formal, eu enchi a apresentação de GIFs, sem moderação, tá bom? Então vocês vão ver muitos GIFs animados aí, daqueles toscos mesmo, que às vezes não tem muita qualidade, mas vai ser legal para a gente interagir, e é o que eu mais proporciono, né, eu mais peço nesse momento que a gente está junto aí. Encham o chat aí de mensagens, falem, né, sobre o que vocês acham, que lá no finalzinho a gente separou uns minutinhos para responder perguntas também, então quanto mais participação, melhor, tá bom? Bem, primeiro eu vou começar com o contexto, tá bom? Mas por que esse contexto, né, é o Business Agility? Bom, para a gente começar, para a gente dar um pontapé inicial, eu trouxe uma frase, né, do Megson. Ele diz que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. E as empresas que hoje estão no mercado, as grandes organizações, aquelas que não vieram para brincar, né, que realmente querem impactar o mercado, elas já entenderam isso. E elas perceberam que se não adaptar, ou seja, se não criar uma capacidade de se modificar de acordo com a necessidade das pessoas, né? Muito mais ainda do que as necessidades de mercado, porque as necessidades de mercado elas são compostas de necessidades de pessoas, eles entenderam que não vão conseguir atingir os seus ousados objetivos, as suas metas, né? Ou como
Hoje nós estamos falando muito, depois dos cases de Google e Intel, IBM, os nossos OKRs, né? Hoje nós definimos, quem tá inserido nesse contexto ágil, está usando muito OKRs aí para definir esses objetivos. Então, o alcance disso, né, não tá diferente, porque nós estamos vivendo um mundo, né, totalmente transformado, né? Não quero entrar aqui no porquê o mundo é VUCA ou o mundo é Bunny. Não, acho que esse não é a proposta dessa apresentação, depois vocês podem olhar um pouquinho mais, tá bom? Mas é importante entender que o anseio, né, dessa transformação, do alcance ao Business Agility, vem dessa necessidade de ocupação de mercado por essas grandes empresas, empresas que entenderam as regras do jogo. Bom, mas o que é base para alcançarmos o Business Agility, né? Existem vários, viu? Existem vários conceitos, existem vários caminhos, várias jornadas, existem vários pontos a se desenvolver, mas, basicamente, eu queria trazer alguns que, no meu ponto de vista, né, depois de alguns estudos, depois de ver alguns cases, eu entendo que são fundamentais. Vocês podem alcançar Business Agility real, né? As organizações, elas podem alcançar o Business Agility real, atribuindo vários outros pontos, vários outros conceitos, não só esses que eu trouxe, mas responder às mudanças de maneira orgânica e simples, se adaptar rapidamente, ter o time, não perder o bonde dessas mudanças, ter a visão sempre na necessidade do cliente, o cliente no centro, e ao meio ao caos, conseguir gerar impulso para o crescimento, ser antifrágil. E aí, quando eu falo, né, em ser antifrágil, é de fato naquele conceito lá do Nassim Taleb, tá? Do livro dele, né, de antifrágil. Então, assim, esses passos eu acho que são fundamentais, né? Esses pontos são fundamentais para quem quer alcançar o Business Agility. E isso é o que nós vamos falar hoje. É sobre isso que nós vamos falar hoje, entendeu? Mas, boom, né? Dessa explosão aí de ideias. Aonde que entra o DevOps e o Agile nisso? Que é a chamada, né, do nosso papo. Olha só, aonde que entra DevOps e Agile nessa como capability, né? Como capacitação ou como modelo para que a gente consiga alcançar uma organização, né, mais adaptativa, com o cliente no foco, antifrágil e com todos os outros jargões, buzzwords que o mercado hoje está falando de forma muito aquecida, né? A gente tem aí algumas coisas que nós vamos falar aí sobre ao longo, né, dessa nossa apresentação, sobre DevOps e sobre principalmente Agile também, que vão nos esclarecer alguns pontos. Cada coisa tem o seu lugar. E aí, para a gente entender isso, ou para entendermos a conexão entre DevOps e Agile, é importante a gente ler duas outras frases. A primeira frase que eu trago aqui, do Jeff Sandler, um dos criadores do método ágil, mais utilizado, o framework ágil, né, mais utilizado na atualidade, que é o Scrum, que os resultados são inquestionáveis. As empresas têm duas opções: mudar ou morrer, né? Estamos falando aí claramente de adaptabilidade. Um daqueles capabilities, uma daquelas capacidades que eu falei, que são habilitadores do Business Agility, né? Eu trouxe lá no slide anterior. E outra frase que eu trago é: onde não há padrão, não pode haver melhoria. Essa frase do Taiichi Ohno, né? Uma dos principais percussores ou das celebridades mais notáveis do toyotismo, né? E que deu origem aí a toda a filosofia Lean. Então, essas duas frases, elas vão nos conectar a uma coisa muito importante: a nossa escalada, tá bom? Então, nós temos aí o título, né, dessa tal que veio propondo aí, como que é essa conexão, certo? Essa conexão que existe hoje entre Agile, DevOps, para habilitar o Business Agility, né? É simplesmente uma receita de bolo que a gente escreve numa cartilha e segue? Ou a gente tem que fazer mais ou menos como esse nosso colega aí, escalador, que está inventando uma nova maneira de escalar uma parede, né? Não tão convencional. Aí é que tá. Antes da gente falar sobre a forma inovadora de fazer as coisas, ou de gerar uma jornada, ou criar uma escalada, vamos voltar para a base?
Quando a gente fala da base, a gente não pode esquecer de dois documentos importantíssimos. Primeiro, o Manifesto Ágil, que deu origem, né, ao que nós conhecemos hoje como agilidade, né, uma composição lá dos 17 signatários em 2001, em Monte Nevadas, que deu aí origem a esses 4 valores, né, e 12 princípios, que eu não vou me estender aqui, vou só focar aqui nos 4 valores, tá? Mas que são importantes para que a gente entenda aonde que está a nossa base e que nós não podemos esquecer delas, né? Primeiro que indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas, né? Quebrando aí toda aquela rigidez, né, ou aquele gesso que existia antes com a engenharia de software. Software em funcionamento, mais do que documentação abrangente, deixando as coisas mais leves, mais fáceis de serem discutidas, né? Colaboração com o cliente, muito mais do que negociação de contratos, ou seja, as necessidades elas podem mudar, e ainda mais no tempo que a gente está vivendo de pandemia, né? O que se pregou hoje talvez não seja o mesmo que se pregue amanhã, e essas mudanças têm que estar abertas a gente negociar e colaborar com as necessidades do cliente, né? E responder às mudanças. Muito bem conectado também a pessoas e as necessidades que surgem assim do nada, né? E o DevOps, como que ele colabora com tudo isso? Bom, o DevOps, ele tem aí um acrônimo de algumas letrinhas, né, que fazem todo o sentido para a nossa operação, tá? O Calmas, né, ele tem o C de cultura, o A de automação, o L de lean, né, ou seja, enxuto, né, sem desperdícios, o M de métricas, né, e o S de sharing, né, da palavra em inglês, que significa compartilhamento, ou seja, compartilhar não só experiências, mas também informações. Vocês conseguiram perceber aí algumas relações entre o Calmas e o Manifesto Ágil, né? Mesmo o Calmas chegando bem depois, em 2008, né? Ali no finalzinho, já para 2009, com certeza, eles têm conexão, né? E é sobre essa conexão, da onde vem essa conexão, é que nós precisamos deixar muito claro, tá? Bom, continuando olhando na base, né? O Agile, ele é um modelo de gestão definido pelo Manifesto Ágil, que a gente acabou de conhecer aí, acabou de ler os 4 valores. Ele tem as pessoas no centro, entrega contínua de valor, a segurança dessas pessoas, né? A segurança dessas entregas, a segurança desse trabalho, a segurança de tudo que nós criamos é essencial. Experimentar e aprender rápido faz parte do cotidiano de quem vive a agilidade. Isso são características de um modelo de gestão ágil, tá? E o DevOps? Bom, o DevOps ele já é uma cultura, né? Muito mais do que práticas e ferramentas, mas ele é uma cultura que é explicada pelo Calmas, que também nós acabamos de conhecer, acabamos de ler, né? Ele requer uma adaptação contínua, por isso nós falamos sempre, né? Nós, developers, falamos sempre, é mais do que ferramentas, porque as ferramentas passam, as ferramentas mudam, as ferramentas evoluem, mas a cultura ela continua lá, firme e forte, regrando toda aquela evolução, aquela adaptação, né? Integração entre as áreas. Então, quanto mais gente de fora dando pitaco nesse assunto, nesse papo, melhor para a gente aprende mais, a gente metrifica melhor, a gente tem melhor feedback. Tudo isso está lá no Calmas. Então, por que a gente vai fechar a porta e não ouvir essas pessoas? Então, quem é de fora é muito bem-vindo para participar de um ambiente com a cultura DevOps, ou de times DevOps, né? E exploração, integração e a entrega contínua de valor. Olha só, está ficando muito mais claro agora, né? Os conceitos e a conexão que existe entre Agile e DevOps. Tudo isso é uma herança. Tudo isso vem lá da nossa base, né? Quando eu falo que Agile e DevOps têm uma conexão Lean, é porque o Lean nos ensinou muito, né? E nós desenvolvemos métodos, frameworks, práticas, todas que hoje nos ajudam no nosso dia a dia para que a gente consiga disseminar um modelo de gestão ágil e a cultura DevOps, fazendo a real diferença como habilitadores, capabilities para o Business Agility. Bom, mas e aí? Como que eu transformo? Será que é só eu chegar lá na empresa, na minha organização e falar, pessoal, vamos parar de fazer as coisas como nós estamos fazendo e a partir de hoje nós somos
ágeis. A partir de hoje, nós trabalhamos com DevOps. Será que é assim que funciona, né? Será que é beber um copo d'água? Né? Aqui, a água, ó. Beber um copo d'água aí. Pronto, virei DevOps, virei Agile. Bom, seria muito fácil se fosse que nem os Power Rangers, né? Simplesmente hora de morfar e agora a gente é ágil, agora a gente é DevOps e tudo isso conectado sem mais nenhum desperdício, levando muito a sério e vivendo a filosofia Lean. Mas, na verdade, isso requer muito mais, muito mais. E as mudanças, elas quase sempre acontecem de baixo, mas é muito importante que nós tenhamos o apoio da liderança. E é por aí que nós devemos começar, com a liderança, né? O líder como um agente de mudança, ele não só é um incentivador para a mudança do modelo mental que vai reger um incentivo, né? Ou uma adaptação, ou a geração de uma nova cultura, como também a rentabilidade de um novo modelo de gestão. E aí, Peter Drucker, o pai da administração moderna, já falava há umas décadas atrás que o gargalo está sempre no topo da garrafa. Se a gente for considerar que o topo da garrafa é o alto clero, é a riqueza, ou são os intocáveis, na maior parte das organizações, eles devem estar mais próximo da operação nessa nova proposta, ou como um tracionador da mudança, né, para que a gente alcance o nosso objetivo, né, ser uma empresa antifrágil, ser uma organização que realmente tem valores de business agility, com capabilities de business agility, né, e isso requer a mudança do líder. Então, o líder, como um agente de mudança, é o primeiro passo para que tenhamos sustentabilidade, um plano para mudarmos o nosso modelo de gestão para um modelo ágil e muito mais, e mudarmos também a cultura da nossa entrega, da nossa integração de trabalhos, da nossa entrega contínua de valor, certo? Enfim, mas é fato que quando a gente cai para a operação, nós temos que começar pelas pessoas. Isso é o princípio de tudo. Afinal de contas, organizações são feitas de pessoas. Olha só, o mercado também é feito de pessoas. São as necessidades das pessoas do mercado que movem as organizações e movem a transformação nas organizações. Mas se nós não tivermos um match aí entre os valores, os princípios e os objetivos dessas organizações, o propósito que realmente eles objetivam, nós não poderemos ter sucesso. Se a gente não tiver essa conexão com as pessoas, né, com quem está ao seu lado, se você não entender, né, se os líderes não entenderem qual é o gatilho que move aquelas pessoas, qual é o propósito daquelas pessoas, qual os valores, tem alinhamento, tem conexão com os valores que a organização prega, se nada disso fizer sentido, então não vai funcionar. Todos têm que entender que nós queremos chegar no mesmo lugar. E chegar no mesmo lugar não significa que todo mundo vai virar chefe. Aliás, no modelo ágil, nós pregamos o empoderamento de pessoas, empoderamento de times, né? Ter voz ativa, ter opinião válida. Nós ouvimos as pessoas, né? Tal como ouvimos também os clientes. Mas, para isso, nós precisamos de líderes como referência. Ou seja, não só ser um agente de mudança, não só bancar na prática essa transformação, também é necessário que esse líder faça parte, compre a ideia, ouça, esteja próximo dessas pessoas. Porque, afinal de contas, os especialistas estão na operação. As pessoas que giram a engrenagem das organizações, elas estão no dia a dia em contato com o cliente, em contato com o produto, em contato com o mercado e entendendo as suas variações. Essas variações contam para nós exatamente quais são os segredos, quais são as tendências e para onde aquela organização deve se adaptar. Olha só, a gente voltando e remetendo ao início de tudo, né? Os capabilities, a habilitação de capacidades para que
nós alcancemos uma organização antifrágil, adaptativa e com crescimento exponencial e sustentável, o que é mais importante. Então, as pessoas, elas são a peça principal, a maior engrenagem e o maior combustível que vai fazer isso tudo acontecer, essa transformação acontecer. Então, diferente do que a gente brincou e viu lá na hora de mofar do Power Range, não é da noite para o dia. Você não chega e fala para o seu time que, a partir de hoje, todos nós somos ágeis. Você não chega e fala para o seu time que, a partir de agora, nós só vamos fazer integração em pipelines automatizadas, ou nós vamos fazer entregas com deliveries automatizados. Isso vai travar a operação, isso vai gerar um gargalo, vai gerar uma burocracia que vocês ainda não estão preparados para viver. A mudança tem que partir do modelo em que as pessoas operam o dia a dia, os produtos e as entregas daquela organização. Isso é muito importante estar claro. Nós estamos sempre focando nas pessoas como base, para só depois entender realmente que se nós estamos com os gatilhos ativos, nós queremos chegar no mesmo lugar, existe um alinhamento de propósito e de valores, aí sim, nós entendemos que as dores do cliente são muito importantes para balizar toda essa jornada, toda essa trilha que nós queremos fazer de entrega de valor. Mas para conhecer o que o mercado precisa, ou o que o nosso cliente precisa, é importantíssimo nós questionarmos se nós mesmo temos maturidade ou já nos perguntamos, já levantamos essas respostas, né? Você realmente conhece a necessidade do seu cliente? Você já ligou para ele sem nenhum interesse? Ou seja, sem responder uma reclamação ou sem tentar vender alguma coisa? Você já se perguntou se o seu cliente, o que ele ia fazer, que mudança ia ter na vida dele se o seu produto sumisse? Se a sua empresa, a sua organização sumisse do mercado? O que aconteceria com o seu cliente? Ele ia sentir sua falta? Ou simplesmente ia falar, tudo bem, aquela empresa sumiu, vamos para outra, vamos pegar outra aqui, colocar no lugar. Então, assim, entender a dor do cliente é muito mais do que se relacionar por interesse. É um relacionamento verdadeiro e real em que vocês têm troca, né, de conhecimento, de necessidade e de entregas. Bom, entender também quais são os parâmetros de sucesso no mercado, ou seja, entender como que o seu cliente cresce, né, o que deixa ele realizado, né, o sucesso, se o sucesso dele é o seu sucesso, né, pode ser que não seja. Você está visando aí um faturamento maior, eliminar custos, aumentar a sua margem, mas será que esses são parâmetros de sucesso seu, de forma egoísta? Ou será que você está gerando algum sucesso que o mercado pode absorver? Ou será que o case de sucesso do seu cliente, consequentemente, é o seu case de sucesso, né? Será que vocês lutam pela mesma causa? O que será que o seu cliente está... Por que será que o seu cliente está no mercado? Né? O que será que o seu cliente faz, entendeu? O que ele precisa, certo? E, por último, que eu acho que não menos importante, é explorar o que o futuro nos reserva. Ainda mais em momentos de grande transformação, é importante a gente ter essa visão muito transparente, essa visão muito clara. Entender, né, o que ainda não foi explorado, quais são os gaps do mercado, né? Qual foi a necessidade que ninguém atendeu ainda? Qual é a fatia de mercado que está órfã, que não tem ninguém cuidando, que está lá sozinha, boba, né? E como que nós vamos interagir com esses produtos, com esse mercado daqui a 5, 10, 15 anos. Claro que isso é hipotético, né? Claro que nós não vamos acertar. Afinal de contas, em 2018, quem diria que hoje nós estaríamos fazendo um evento dessa proporção online, totalmente remoto, né? Cada um aí no conforto da sua casa, recebendo essa palestra pelo YouTube. A gente não sabia disso, né? A gente não conseguiria prever. Então, o mercado é igual. Ele pode ser que a gente não consiga prever daqui a 5, 10 anos, mas se a gente fosse fazer um brainstorm, ou se a gente fosse aqui colocar ideias que a gente não fosse podar,
Agora a criatividade está livre, a gente pode falar o que a gente quiser. Como que vocês acham? Vamos ser um futuro como lá nos anos 70, o Hanna-Barbera imaginava os Jetson? Tudo, né, com esteiras, né, ninguém mais andava, a gente só andava com carros voadores. É mais ou menos assim que você imagina daqui a 15 anos? E tudo bem, sabe? Daqui a 3 meses, 6 meses, você vai ver que daqui a 15 anos talvez não seja a nossa realidade. E a gente vai adaptando e vai mudando, né, essas perspectivas de acordo com o que nós vamos vivendo e aprendendo, certo? Bom, queria trazer para vocês aqui uma história, né? Eu falei que ia ter várias histórias, afinal de contas, eu vivo isso, afinal de contas, isso é algo que faz parte da minha carreira, faz parte da minha história, então não poderia deixar de contar uma história, né? Há poucos meses atrás, num atendimento, numa facilitação de uma definição para um time de desenvolvimento, um time de tecnologia, que trabalhava com uma área específica, né, de produção de um produto, eu tentei puxar deles ali, né, no meu papel de Agile Coach, tentei puxar deles ali o que fazia sentido para eles produzir, né? O que eles realmente entendiam como missão deles, como propósito deles, o que eles tinham, né, que atender o cliente, certo? Será que eles estavam realmente entregando o que o cliente esperava que eles entregassem, né? E eu cheguei bem nesse âmbito, né? Bem nessa objetividade. Poxa, conte para mim aí, em poucas palavras, o que o cliente está esperando que vocês entreguem na próxima release? Na próxima entrega, na próxima versão do seu produto, o que você está esperando? O que o seu cliente está esperando que receba? E aí eles falaram o que eles estavam desenvolvendo naquele momento. Mas eu perguntei, mas é isso que o seu cliente está? Isso resolve o maior problema dele? Qual é o maior problema do seu cliente hoje? Você conhece? E aí, para minha surpresa, mas não surpresa deles, eles responderam, não, a gente não conhece, a gente nunca falou com o nosso cliente, a gente não sabe o que ele precisa hoje. A gente está entregando porque a gente sabe que o nosso concorrente fez isso, a gente está entregando essa melhoria aqui, essa feature, porque nós entendemos que isso aqui vai nos deixar atendendo o mercado, mas a gente não sabe se isso foi priorizado da maneira correta. A gente não sabe o quanto isso vai trazer ou vai potencializar o alcance de objetivos, de meta, de sucesso do nosso cliente. Então, assim, quando isso é falado, eles poderiam até saber internamente, cada um deles poderiam saber disso, né? Mas quando isso é falado de forma clara, aberta, né, causa um choque, né? E aí tem uma frase que quem trabalha comigo já ouviu em algum momento, e os times, as squads, as equipes, né, que eu já trabalhei como coach, né, como Scrum Master, como PO, já ouviram em algum momento, que se você hoje não sabe porque você está trabalhando naquilo que você está trabalhando, ou seja, se aquilo que você está fazendo hoje não é algo que te leva mais próximo do seu objetivo estratégico, do que foi traçado como sucesso, você está perdendo tempo. Porque você poderia estar criando algo mais prioritário. Não que o que você está fazendo não é útil. Não é nada disso. Pode ser útil, muitas pessoas podem usar, pode ser uma inovação no mercado. Mas essa inovação no mercado, ela está sendo desprendendo energia da maneira correta, ou no momento correto, né? O que realmente hoje vai ser a grande diferença, o divisor de águas para o seu cliente? É isso que nós temos que priorizar. É isso que nós temos que entender. Então, assim, trago essa história, trago esse case aí de reflexão, porque priorizar é entender e responder essas perguntas que nós acabamos de conhecer, de ver aqui, né? E isso é um exercício contínuo. Por isso que eu trouxe no topo desse slide aí, pratique, pratique, pratique. Pratique sempre. E quanto mais você não vai começar acertando tudo. Pelo contrário, você vai começar muito pequeno, com uma pequena alteração. Talvez com uma pequena conversa, certo?
Mas é muito importante que a partir dessa pequena conversa você continue a praticar. Você continue a disseminar uma visão ágil e uma consolidação de entrega, de integração e de descoberta baseado na cultura DevOps, né? Esse ciclo é um ciclo que está ligado aí, né? O Eric Rice fala do medir, aprender e construir, né? Construir, medir e aprender dentro do livro dele, Startup Enxuta, né? O Lean Startup. E isso é um retrato de como se elimina desperdício, ou como de forma prática e diária você elimina desperdício. Se você tem uma ideia e você valida esta ideia, e nós vamos ver um pouquinho mais para frente aí alguns ciclos específicos disso, tá? Nesse modelo conectado, se você valida essa ideia, você já tem gabarito necessário, você já tem conhecimento necessário de causa para iniciar uma pequena construção. Essa pequena construção, ela tem que ter um objetivo, validar uma hipótese. E a validação dessa hipótese, ela tem que ser mensurável. O quanto isso te deixa mais próximo do seu objetivo como um todo. O quanto de forma sistêmica, ou de uma forma com uma visão, né, ampla de toda a situação, o quanto isso vai te trazer retorno, ou vai trazer retorno para o seu cliente, né? Resolver o problema, resolver a dor do seu cliente, né? Ame o problema, ame a dor. Descubra realmente como resolver aquilo de forma sustentável, de forma enxuta, rapidamente, e valide essa ideia, e meça isso, né? E aí, isso não envolve orçamento, isso não envolve grana, isso não envolve grandes planejamentos, né? Grandes equipes. Às vezes você faz isso com um Forms, você faz isso com papel e caneta, você faz isso com um telefonema, né? Nós temos aí um case de uma empresa de mercado de solicitação, né, de táxi por aplicativo, que validou a ideia com pessoas recebendo e-mails e ligando para os motoristas de táxi. Então, ao invés da pessoa ligar para a cooperativa de táxi e solicitar um táxi, a pessoa entrava, mandava uma mensagem, um e-mail, ou um WhatsApp, ou qualquer mensagem instantânea para aquela cooperativa, e uma pessoa recebia aquela mensagem e direcionava um táxi para atender o cliente, o solicitante. Esse foi o MVP, essa foi a validação, né? Esse foi o aprender, construir, medir, né, desta hipótese. E aí deu origem a implementações tecnológicas, a digitalização desse processo, a uma transformação que foi tracionada a partir de uma ideia. Então, assim, quando a gente fala construir, medir e aprender, nós conseguimos fazer isso instantaneamente. E praticando pequenas porções de inovação. E essas pequenas porções, elas vão ganhando de uma forma incremental corpo, que este produto vai crescendo, vai amadurecendo, vai se transformando através da transformação que nós começamos lá atrás, quando nós falamos que o gatilho era transformar pessoas. Que quando nós falamos que a importância do líder como um agente de transformação, para que essa transformação ela seja sustentável e com qualidade, certo? Enfim, falei para vocês que nós íamos ver isso conectado entre ciclos, tá? E eu roubei, foi Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, assumo, foi plágio. E cito a fonte, tá bom? Então, eu roubei aí desse artigo, depois vocês podem olhar, ler o artigo por completo, tá bom? Aí da DC, www.dc.srv.br, depois vocês olham lá. Eu achei essa imagem fantástica, porque realmente ela cria a conexão que essa talk aqui está propondo, né? Ou que nós estamos falando aqui desde que nós começamos a falar, certo? É importantíssimo ter isso desenhado de forma muito clara, né? Aí vocês podem observar os dois primeiros ciclos, Design Thinking e Lean Startup, como a base, como o início de tudo, né? E com muito mais elementos do Lean,
muito mais elementos do Lean. São ciclos que realmente a gente explora como que a gente consegue construir algo barato para validar, né? Algo que nós não precisamos de grandes operações para colocar aquilo numa validação, tá? Isso significa que é um produto pronto? Não. Isso significa que nós temos uma hipótese a ser validada, certo? Então, nós fazemos a validação, né? Entendemos se o que nós estamos priorizando para conversar, para discutir e para construir, medir e aprender realmente resolve o problema daquele meu cliente, né? E aí nós entramos num ciclo de gestão e de entrega que é o core, é o kernel do nosso papo aqui, da nossa conversa daqui. Quando a gente entra para o mundo de desenvolvimento, né, desenvolvimento de produto, tá bom? E aí, quem não é, né, da tecnologia, acredito que possa ter pessoas aqui que não são tão próximos à área de tecnologia, mas gostam de tecnologia e vivenciam, né, são consumidores assíduos de tecnologia. Quando se entra num método, num mecanismo de construção de um produto de tecnologia, de um produto digital, naturalmente se nomeia qual é o mecanismo, qual que é o método, qual que é o framework que você está utilizando ali. Isso é prática comum de mercado. Todas as empresas passam por essa crise de identidade. Ah, mas eu sou Scrum. Ah, mas aqui a gente usou Scrum, não deu certo, agora a gente está no Kanban. E aqui a gente vai escalar usando Safe, Less, Nexus e qualquer outro que possa vir a surgir. Não é este o foco agora deste ciclo, tá? O que nós queremos mostrar aqui é a entrega contínua de valor através de um mecanismo, através de uma gestão de desenvolvimento de produto digital ágil, né? Então não importa se você está usando Scrum, não importa se você é campanzeiro, não importa se você não gosta nenhum dos dois, é agnóstico e usa um pouco de cada um, tá bom? O importante é compreender o quê? É compreender que o mínimo de planejamento, priorização, entendimento de qual que é a dor do cliente que vai gerar essa priorização, essa necessidade de validação, é importante estar transparente e ser o comprometimento de todo time ou de toda a organização, caso a organização, né, seja uma startup, seja uma organização que trabalha com um produto em específico, né? Partindo aí de organizações maiores, organizações grandes que têm um portfólio de produtos, uma carteira de produtos, a gente pode falar aí segmentado, né, de forma mais segmentada para aquele time. Ou, se for um produto muito grande, a gente pode falar especificamente para um time que cuida de um pedaço de um sistema, tá? O importante é que em qualquer nível, seja a realidade, é importante que isso faça sentido, que isso esteja validado e que isso esteja de forma transparente, de maneira que as pessoas que fazem parte estejam comprometidas e com coragem para assumir os riscos, para assumir os experimentos, né? E aí a gente entra de novo falando um pouco mais de pessoas que isso quebra algumas características da gestão tradicional, como, por exemplo, gerar culpados, a cultura do medo. Poxa, você errou, como que você pode fazer isso? Você não prestou atenção, a gente nunca foi por este caminho. Poxa, se nós não temos essa cultura de fazer isso aqui, por que você fez? Isso não cabe dentro de um universo ágil. Agilidade pensa de uma maneira totalmente disruptiva em relação ao que nós não experimentamos. Pelo contrário, nós valorizamos o empirismo. Então, eu experimento, metrifico, entendo se eu preciso adaptar para continuar, ou se do jeito que está me trouxe um feedback legal e manda ver, vamos lá, vamos escalar isso aqui, mais times podem se beneficiar desse experimento e desse resultado. É muito importante que isso esteja claro, é muito importante que isso esteja transparente, porque se o time não tem essa visibilidade, ele não se compromete. E se ele não se compromete, ele não ousa entregar aquele experimento da maneira que aquele experimento deveria ser inovador. E se isso não acontece, a nossa transformação é abortada. Tudo aquilo que a gente já conversou para trás tem um ponto final quando entra nesse estágio. Olha só como a gestão ágil, né, ou como o agile, pode potencializar o crescimento de uma empresa inovadora.
certo? De uma empresa que realmente quer se tornar inovadora e alcançar, né, ter aí o Business Agility habilitado como inovação sendo um dos seus pilares, certo? Tá, mas beleza, vai. Você falou aí do Lean, você falou do Agile e o DevOps, né? Onde que o DevOps entra aí? Gente, agora eu vou falar de uma das minhas paixões, né? Não que o Agile não seja, certo? Mas uma das minhas paixões é o DevOps. O DevOps, ele cuida de toda a operação. Ter esse feedback contínuo, ter a integração do que eu estou fazendo de maneira segura para que eu consiga criar releases e entregar é fantástico, né? Isso gera uma operação autônoma, uma operação sustentável, uma operação com segurança e, consequentemente, diminuindo custos, tornando todo este produto que nós estamos conversando aqui, ou toda a validação dessa necessidade, o atendimento dessa dor escalável para mais pessoas no mercado. Quanto mais pessoas utilizam da minha solução no mercado, naturalmente, eu cresço, né? Pessoal, sinceramente, eu achava que eu não ia ter papo para 55 minutos, mas estou vendo que o nosso tempo já está aí quase, né, caminhando aí para o final, então eu vou acelerar um pouquinho, mas sem perder o valor de entrega de conhecimento nessa nossa talk. Mas é importante vocês terem noção de quando a gente fala de DevOps, a gente está falando em, lá na frente, ter uma entrega segura. Lá na frente, ter uma entrega que diminua os meus custos, né, seja enxuto. E isso tudo é um ciclo contínuo em que a gente se retroalimenta, tá? Então, investir em ouvir ideias, né, criar a abertura, causar a transparência, incentivar a coragem, né, fortalecer comprometimento, respeito às pessoas, ao profissional, ao ser humano e aos seus clientes, né, ser incremental, ou seja, não existe trabalho que é jogado fora, mesmo os que dão errado. Os trabalhos que dão errado são trampolins para o aprendizado. Você sabe exatamente, o mínimo você sabe como não fazer de novo, tá? Desenvolver negócio, desenvolver infra, né? Colocar todo mundo junto, terem pequenas entregas, mas entregas contínuas de valor. Dá aquela sensação que o cliente está sempre abastecido de novidades, né? Ouvir o que ele achou dessas entregas, ter pesquisas, ter contato, né? E medir tudo que for possível. Tá bom. Bom, eu falei que DevOps era uma das minhas paixões, né? E uma das minhas paixões infinitas, olha só. É isso que eu estou trazendo para vocês aí. O DevOps, ele se baseia muito nesse símbolo do infinito, né? De planejar, codificar, construir, testar, entregar encapsular uma release, né? Deployar, né, algo que a gente fala muito no nosso mundo de desenvolvimento, muito no nosso mundo de tecnologia, que é realmente gerar aquela versão, né, gerar aquela entrega, operacionalizar, ou seja, saber ali como que é o suporte àquela entrega e monitorar qual que é o feedback. Entender se aquilo foi bom, se aquilo foi ruim, se aquilo escalou um pouco mais a necessidade do meu cliente ou se aquilo resolveu uma dor que era prioritária para ele, né? Como eu falei para vocês, DevOps é muito mais do que ferramentas. Nós temos ferramentas para todos esses estágios que eu falei para vocês. Desde o planejamento até a monitoração, nós temos ferramentas para todos. Mas não importa, porque o importante é a cultura, né? Se você não está usando Git, né, não importa, tem outras ferramentas de codificação para integrar código. Se você não está usando nuvem, não está deployando na AWS, não tem problema, né? Você tem outras formas de deployar e automatizar a sua entrega de versão. Se você não está monitorando com Splunk, não tem problema. Existem outras ferramentas também que você pode usar. Então, não se atente às ferramentas, se atente à sua necessidade. E aí, a partir da sua necessidade, veja o que se adapta melhor. Bem, chegamos aqui à nossa conclusão, né? Espero ter agregado aí conhecimento, valor, entrega, né, para vocês, tá? E eu queria concluir com alguns bullet points que nós abordamos ao longo dessa apresentação, da nossa talk, né, que eu acredito que são importantes para causar mais reflexão. No canal do YouTube do Sua Voz Ágil, no perfil do Instagram, eu sempre falo que o meu papel é plantar a sementinha da curiosidade, né? Então, se você
acompanhou essa palestra, acompanhou esse nosso papo, leve isso para você, né? Procure fazer o certo, descubra o que fazer primeiro, descubra o que priorizar, meça tudo, porque medir deixa mais barato, tá bom? Medir deixa mais barato. Adapte-se sempre ao novo. Não fique apegado porque você investiu demais em algo que ficou para trás. Não fique apegado porque agora você criou uma pipeline cheio de ferramentas que você achava que antes da pandemia fazia sentido e agora talvez não faça tanto sentido. Ouça o cliente, mas ouça também a sua equipe. Ouça quem está do seu lado. É o limite. Nós podemos crescer exponencialmente para sempre. A gente não tem limite. Não existe uma regra. A sua organização, o seu produto só pode crescer até aqui. Ninguém definiu isso, tá bom? Você pode crescer o quanto você for escalável. E para se tornar escalável, eu tenho uma dica importante. Conecte-se ao Lean e use Agile e DevOps como seu modelo de gestão e a cultura base para entrega de valor. Muito obrigado. E aí a gente abre esses minutinhos finais para perguntas. Caso tenha alguma pergunta, elas são muito bem-vindas. Se tiver alguma pergunta aí, vocês fiquem à vontade, que eu vou responder aqui. Enquanto as perguntas não chegam, olha, temos aí... Ô, Igor, obrigado, cara, pela presença aí, parceiro de COI na Everest, né? Eu falei aqui no comecinho, né, o quão orgulho eu tenho de fazer parte do maior COI da América Latina, maior COI de agilidade da América Latina. A gente cria, né, faz um trabalho muito legal lá na Everest, um trabalho com crescimento orgânico, né? Utilizando aí um framework de estrutura organizacional orgânica. E trazer essa realidade, falar um pouquinho da nossa realidade é um prazer imenso, trazer essa bandeira da Everest, né? Estou aqui como agilista, estou aqui por um propósito profissional, mas estou aqui também como um membro do COI de agilidade da Everest, então é um prazer incrível, né? Estar falando um pouquinho aqui sobre a nossa paixão, né? O que a gente vive de fato, né? Foi o que eu falei para vocês no começo da palestra, né? É muito fácil contar história, porque a gente vive isso todos os dias, né? Se a gente chamar qualquer pessoa aqui para contar um pouquinho do que é viver de agilidade, do que é viver com uma cultura DevOps, também vai ter várias histórias aqui como eu tive, como eu tenho, né? E muito, né, do que eu trouxe aqui dentro de cada slide, de cada definição, tem a ver também com o que eu vivi, né, ou o que eu vivo, certo? Gerando entregas, né, mostrando, metrificando. Beleza, muito bom. Valeu, obrigado pela presença, Igor. Ô, Paulo, legal, cara, fico feliz também em ter colaborado aí, com mais conhecimento. Muito bom, muito bom. E isso é importante, né? Fácil entendimento. Angelita também, obrigado pela presença, Angelita. É legal falar essa língua, né? Falar essa língua fácil, assim, sem muito buzzwords, né? Sem muitos jargões. Vamos falar mesmo de forma bem clara. Tiago, poxa, legal, cara. Obrigado, irmão, por estar aqui também. Muito bom. Ó, pergunta do Alisson, grande Alisson. Saudade, meu irmão. Bom, como lidar com líderes que não adotam a agilidade e mesmo explicando não aplicam? Com fatos. Com fatos. Por mais que seja difícil, quem trabalha com tecnologia consegue coletar dados. Tá? Isso é uma vantagem de trabalhar com tecnologia, né? Você consegue coletar dados, isso é fato, tá? E quase sempre, né, você tem acesso a algum dado, alguma métrica que gera algum tipo de custo para a organização, para a estrutura organizacional. Gera um custo de operação. E aí, metrificar isso, por exemplo, se você atende hoje
a correção de 10 hotfix ou de 10 bugs, né? Dependente aí de como se classifique dentro da sua organização. E você adota uma métrica, uma metrificação, um feedback contínuo, um padrão de projeto que diminui para 7, você já tem um fato para mostrar para um gestor. Muito bom, muito bom. Legal, Alisson. Espero ter respondido aí, viu? Obrigado pela presença, William. Grande parceiro, meu brother também. Obrigado pela presença aí. Muito feliz em estar vendo tantos amigos aí, tantos colegas, né? Pessoas aqui do meu convívio, pessoas que eu admiro também como profissionais. Legal, muito bom, gente. Fico muito grato mesmo. Aí, era isso mesmo, né, Alisson? Aí, Braga, meu parceiro de comunidade, também comigo na organização da comunidade DevOps IO. Fiquem ligados, né? Entrem lá no canal da comunidade DevOps IO, né? Se inscrevam, ativem as notificações lá. A gente vai ter aí o encontro online da comunidade. Então, se quer saber mais de DevOps, quer conhecer mais de ferramentas, de prática, do dia a dia de trabalhar, como é trabalhar com DevOps, pode conectar lá, pode se inscrever que... Oi, Lu, que bom você aqui também, Lu. Muito legal, gente. Muito bom, muito bom. Ô, Geraldo, parceiro de outros carnavais aí, já dividimos muito a área de TI, né, Geraldo? Temos altas histórias também. Ó, Geraldo também é bom de história aí. Pode validar algumas histórias aí, né? Principalmente mais na parte de infra, né, Geraldo? A gente passou por poucas e boas histórias também. Legal, Léo. Valeu, obrigado também. Muito bom. Gente, a gente está nos últimos minutinhos aí, né? Vou deixar aqui os contatos, tá? Como eu disse, tem um e-mail aí, ó, suavazagem@gmail.com. Vocês podem mandar as dúvidas, pode mandar cases. Ah, tô com um problema, não sei por onde começar, ou já comecei, não sei como escalar, não sei como continuar. Gente, desenvolver pessoas, ajudar organizações, faz parte do meu propósito profissional. Então, fiquem à vontade para perguntar, né? No Insta, no YouTube também, né? Assistam lá, temos live. No Insta tem mais de 10 lives, acho que tem umas 15 lives gravadas. No YouTube a gente está chegando a 10 lives também já gravadas, né? Com certeza vai ter algum assunto do seu interesse. Entra lá, deixa perguntas nos comentários, eu sempre estou respondendo. E o meu WhatsApp, né, meu número pessoal aí, pode mandar mensagem, não tem problema, tá bom? Eu gosto de falar de agilidade, gosto de falar de DevOps, né? O que eu puder ajudar a comunidade, estou sempre pronto para ajudar. A gente está chegando aí no finalzinho. Eu fico muito grato, muito obrigado, né, por quem acompanhou aqui a Talk, por quem viu desde o início, por quem entrou no meio, quem chegou no finalzinho, quem participou. É real quando eu falo que eu gosto de fazer, né, a diferença. O maior feedback para mim é amanhã ou depois eu receber alguma mensagem, ou ouvir que alguém foi impactado, ou que levou né, alguma coisa que eu falei, que fez a diferença na operação, né? Gosto disso, utilizo coisas que eu aprendo em palestra, coisas que eu aprendo na comunidade, no meu dia a dia com os times também. Então faz todo sentido essa troca, né? Eu acho que se não tivesse isso, não faria sentido eu estar aqui hoje falando com vocês desse assunto, como eu disse já várias vezes, que me move, né, hoje no meu propósito profissional. Gente, foi um prazer fazer parte da Campus Party, né? Minha primeira Campus Party. Espero ano que vem estar aqui de novo e até uma próxima. Muito obrigado.